Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. A Liga Portuguesa está de volta e com o regresso da competição voltámos a ter episódios que marcam o que de pior o futebol tem. Uma semana depois da sentença ao ataque à Academia de Alcochete, adeptos encarnados atacaram o autocarro do Benfica, ferindo 2 jogadores. Numa altura em que a Liga Portuguesa tem mais atenção do que nunca a nível internacional, por outras estarem paradas, naturalmente, que imagem este tipo de atos tem lá fora? Para esta edição contamos com a presença de Daniel Seabra, antropólogo e especialista no fenómeno de claques. É, no fundo, um regresso. Muito obrigado. Bem-vindo, Obrigado, Daniel Seabra. Dou também as boas-vindas aos nossos comentadores. Hoje estamos com o painel relativamente desfalcado. Luís Miguel Henrique e Diogo Luís estão connosco. João Marcelino volta então para a próxima semana para mais um programa de Jogo Económico. Professor Daniel Seabra, começo por lhe perguntar como é que se pode compreender uma situação destas? Praticamente uma semana depois do ataque à Academia de Alcochete, de se ter conhecido a sentença ao ataque à Academia de Alcochete, um ataque destes novamente a uma equipa de futebol, enfim, noutros moldes, noutras circunstâncias, mas no fundo a refletir os mesmos problemas. Como é que encarou? Exatamente, refletem os mesmos problemas e não são surpresa no sentido em que outros incidentes deste tipo têm acontecido. Ao que parece, e neste momento ninguém pode ter certezas absolutas, mas estamos perante um ataque levado a cabo por adeptos do Sport Lisboa e Benfica contra a sua própria equipa. E, portanto, nesse aspecto, mais uma vez, não temos uma novidade. Não me surpreende este tipo de manifestação, uma vez que ela decorre já num histórico de incidentes associados a uma que parecem estar, pelo menos nesta fase, associados a uma ala dita mais radical de um grupo de adeptos do Benfica, que são geralmente conhecidos por no-name boys, a que a generalidade das pessoas acaba por classificar como claque, mas esta classificação, no caso dos no-name boys, é discutível, porque a partir da tragédia do Jamur, este grupo de adeptos enverdou por um estilo que não está propriamente dentro dos parâmetros com os quais geralmente se identificam as claques. Derivou claramente para um estilo casual, continuam a ser um grupo extremamente organizado, no sentido em que, para fazerem aquilo que fazem nos estádios e depois também para perfilharem esta via dos incidentes, precisam de facto de uma grande organização. Mas é uma organização invisível, os líderes são invisíveis e, portanto, não decorre dentro dos mesmos parâmetros. E o que é facto é que alguns membros deste grupo, gostaria de sublinhar que não são todos, enverdaram por um estilo casual, para não dizer também, e podemos dizer sem qualquer problema, ao longo deste tempo eu sempre tenho defendido que Portugal, não tendo um fenómeno estruturado de hooliganismo semelhante a outros países, tem, contudo, no seio das claques, alguns elementos que, pelo seu comportamento, adotam um estilo claramente hooligan. Neste caso, estamos até para além disso, porque estamos perante comportamentos que são absolutamente enquadráveis, sem qualquer tipo de dúvida, no foro criminal. Estamos perante crimes, e, portanto, os seus responsáveis terão de ser identificados e levados à justiça se isso for possível, porque nem sempre, e é preciso sublinhar, este comportamento é muito furtivo e já foi identificado, por exemplo, num célebre Passos Ferreira-Benfica, em que o autocarro do Benfica foi também apedrejado aqui. Verificamos ano passado um adepto do Benfica também ferido com alguma gravidade aqui no Norte, precisamente por apedrejamentos. Este tipo de ação
é muito difícil de identificar os seus autores e, portanto, temos aqui um trabalho de investigação que compete às forças policiais e isso gostaria de sublinhar que estamos perante um perfil claramente criminal, até porque mesmo o liganismo, em muitos casos, na sua essência, implica uma certa ordem. E isto foi desenvolvido, por exemplo, e foi analisado pelos investigadores da Universidade de Oxford, que escreveram um livro cujo título é As Regras da Desordem, e mesmo os combates entre hooligans não decorrem segundo um caos total. E, portanto, nós enverdamos aqui para um estilo casual, que não é recente. Eu recordo-me que já em 2009 eu publicava referências ao crescimento deste estilo em Portugal, já publicava também relativamente a isto em 1999, portanto nada disto me surpreende. E já estava atual na altura. E já Exato. estava atual. Ainda está, a minha surpresa neste momento é outra. Atendendo à investigação que eu neste momento estou a desenvolver, eu não auguro propriamente um bom futuro. Vamos ouvir os nossos comentadores. Diogo, temos aqui uma situação que, enfim, o professor Daniel Seabra realçava que mesmo a desordem pode ter algumas regras. Como é que se consegue prever comportamentos como aquele que aconteceu ao autocarro do Benfica? Olha, a minha visão é uma visão por outro prisma. Para mim, o que me parece é que este tipo de claques, de adeptos de comportamentos, são motivados pela comunicação que é feita pelos próprios clubes. Porque nós andamos aqui durante anos a promover a paixão pelo ódio ao rival. E quando nós andamos a promover a paixão pelo ódio ao rival, naturalmente, este tipo de grupos ganha dimensão e ganha preponderância. Quando a mensagem dos clubes que passa para fora é que o mais importante é vencer, independentemente da forma como se consiga vencer, em que parece que estamos constantemente num clima de guerrilha, naturalmente que estes são os adeptos que acabam por conviver bem no meio deste caos, porque por um lado dão-lhe jeito quando é para apoiar, porque eles estão lá sempre, são fervorosos, quando as coisas correm menos bem, naturalmente eles aparecem, mandam-se 2 ou 3 vitais, desculpam-se, têm que ser encontrados os criminosos, 1 ou 2 acabam por ser detidos, mas de resto continua a banda a tocar e, portanto, parece-me que tem muito mais a ver com a comunicação, com a forma como se quer endireitar ou não o futebol português, porque se nós quiséssemos retirar estes adeptos dos holofotes, naturalmente conseguiríamos. Até porque estes adeptos também acabam por afastar muitos outros que querem ir ao estádio juntamente com as suas famílias para ver os jogos, para ver um espetáculo desportivo. E hoje em dia nós em Portugal, infelizmente, ainda não temos espetáculos desportivos. Podemos tentar criar nos jogos grandes em casa, porque em casa, por exemplo, Benfica, Porto ou Sporting raramente tem rivais. Mas quando vemos um derby ou um clássico, as coisas já são um bocadinho mais complicadas e, portanto, já há muita gente que se afasta deste tipo de jogos. E, naturalmente, e vou encerrar como comecei, parece-me que tem a ver com a forma como se comunica o futebol em Portugal, como se comunica o desporto em Portugal. E se nós não mudarmos, não alterarmos a nossa forma de trabalhar, não só em conjunto para criar um produto melhor, mas também a forma como queremos educar os nossos adeptos, naturalmente a tendência é para que este tipo de grupos de adeptos aumentem e se tornem cada vez mais agressivos. Miguel Henrique, esta situação aconteceu poucos dias depois de ser conhecida a sentença do caso de Alcochete. É caso para dizer que não se aprendeu nada com Alcochete? Já que estás a puxar o tema, eu queria depois falar de outras coisas sobre aquilo que também o Diogo partilhou, porque eu também comungo das mesmas ideias, mas quando aquilo que aconteceu e depois de conversar, eu tenho a certeza que havia uma pessoa que no meio desta infelicidade estava a sorrir, para não dizer a rir, que é Bruno Carvalho. Bruno terá sido altamente vilipendiado por tudo o desenvolvimento que aconteceu e tenho a certeza absoluta que, neste caso, o Luís Vieira e o Benfica e Porto também não poderá afastar-se do perigo que estas claques representam. E muito por aquilo que o Diogo nos trouxe. Quando se fala em comunicação, eu acho que há aqui uma palavra que durante a década de 30 vingou, que é o termo da propaganda. E a propaganda, não é bem uma comunicação, isto é a propaganda que os clubes que criam. E é arriscado. A relação que existe entre os clubes e as claques, digamos, empacotadas pela propaganda que de vencer a todo o custo e em que se salva pouco ou nada da mensagem da paixão do futebol, dos princípios do desporto, daquilo que deve ser a cultura desportiva, do respeito pelo adversário, nada disso existe no nosso futebol há muitos anos.
está, neste momento, há uma década e meia, de forma consolidada, perfeitamente institucionalizada nos canais de televisão, nas plataformas de comunicação, uma verdadeira máquina de propaganda em que fazer mal ao outro é possível, é legítimo, desde que isso satisfaça os nossos interesses. E isso significa, isto depois acaba por ser um conjunto de consequências mais visíveis daquilo que é esse trabalho. Dizer também que a relação do Sport Lisboa e Benfica com os non-name boys é uma relação cínica e arriscada. É aquilo que o Diogo, mais uma vez, e tenho que partilhar, que é cínica porque quando interessa ajuda, mas relativamente arriscada ao não obrigar, e obrigar entre aspas, porque o direito à associação é livre, tanto mais que isto tem que passar um bocadinho nos intervalos da chuva, do ponto de vista dos parâmetros da norma. Mas o que é facto é que os non-names, por opção, preferem não organizar-se, não legalizar-se, e tem muito a ver com tudo aquilo que muitas vezes são os negócios à volta disto. O anonimato ajuda. Se nas costas dos outros vê as nossas, isto é, tu sabes perfeitamente quem é que é o líder da claque A ou B ou C, e essas pessoas são mais perseguidas, seja o fisco, seja até os adversários. Tu, quando tens, isto aprende nos manuais de guerra, neste caso nos manuais de guerrilha, se tu tens as coisas relativamente dispersas e elas são, e as lideranças são anónimas ou tricéfalas ou bicéfalas, é mais difícil anuá-las, é mais difícil identificá-las. Nada disto é ao acaso. A expressão do professor é da desorganização organizada ou do caos perfeitamente determinado, quase roçando as teorias anarquistas, estão muito bem expressas em tudo isto. E, sinceramente, acho que quem está à frente pretende exatamente ter isto. O que nós, os outros, e a maioria silenciosa que gosta de futebol e gosta, temos que fazer o nosso trabalho para mostrar que isto não é legítimo, isto não é correto e não deve acontecer. Professor Daniel Seabra, no meio do caos existe um organismo relativamente recente, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. Que papel é que cabe a este tipo de autoridade e se tem atuado conforme aquilo que se esperava perante casos desta gravidade? Muito bem, eu vou responder à sua pergunta, tenho todo o gosto, mas gostaria de perfilhar a tese que foi aqui apresentada pelo Diogo. Não tenho qualquer problema e até poderia aduzir muitos argumentos a favor dela. No entanto, temos de salientar um elemento. A decisão final e o primeiro responsável pela violência é quem pratica os atos. Esses são sempre os responsáveis, porque são sempre os primeiros responsáveis. Podemos acusar, e bem, em muitos casos, as direções dos clubes de criarem um ambiente predisponente aos atos de violência, mas nem todos os membros dos grupos organizados de adeptos, mas claro que se envolvem neles. E, portanto, a responsabilidade última da decisão de praticar ou não praticar atos violentos depende dos indivíduos. E, portanto, é preciso fazer esta distinção entre o trigo e o joio. É claro que, e falo em tese sem me referir a nenhum ponto particular, nem a nenhum grupo particular, não estou a falar de Futebol Clube do Porto, do Benfica e do Sporting, em tese posso afirmar, e isto está claramente demonstrado no meu livro, os clubes, e sobretudo os seus dirigentes, têm muitas vezes um discurso de reprovação pública deste tipo de incidentes, ameaçando até a expulsar aqueles que os provocam, mas depois existe também um discurso interno em que quem leva a cabo este tipo de incidentes, em muitos momentos, foram pessoas muito úteis para cumprir ou para levar a cabo uma ação, um determinado tipo de ação que interessa aos dirigentes dos clubes. Portanto, há um discurso de virtude e de reprovação pública destes incidentes, mas quem os provoca, muitas vezes, falo também por a serviço e por recomendação e por instigação de determinadas pessoas. No fundo é a tal relação cínica que o Luís Miguel Henrique falava. Exatamente. Tivemos um exemplo muito concreto de um presidente de um clube que afirmou que não tinha claques, mas tinha grupos organizados de sócios, quando isso
empurra precisamente para a lei, porque a lei não tem o termo claque. O termo que utiliza é precisamente grupos organizados de adeptos. E, portanto, nós não podemos dizer publicamente que não temos claques e depois existem registros, quer no Ministério Público, quer nos autos policiais, de diversas formas de apoio. E relativamente à questão da legalidade ou não legalidade das claques, a lei é muito clara, ou seja, as pessoas não são obrigadas a constituir-se como associações nos termos gerais de direito. Isso é até anticonstitucional, como bem demonstrou o senhor advogado do Benfica, João Correia, num artigo de opinião publicado no Observador. Aquilo que é efetivamente ilegal é o apoio dos clubes às claques que não se constituem como associações nos termos gerais de direito. Relativamente à nova autoridade responsável pela prevenção e pelo combate à violência no desporto, entendo que a avaliação é prematura, no entanto, conseguimos encontrar alguns sinais positivos. Um deles, a meu ver, é a transparência, ou seja, podemos consultar o site e podemos ver quantificados os números dos processos, aqueles que já foram decididos, aqueles que foram alvo de impugnação, aqueles que são do foro criminal, pelo menos nestes termos existe transparência. Era algo que eu não conseguia observar, por exemplo, no IPDJ, onde, por razões pouco claras e pouco transparentes, vimos que processos instituídos precisamente e que tinham por alvo grupos responsáveis, ou pelo menos parecem estar nesta fase sob suspeita destes últimos incidentes, prolongavam-se no tempo sem que nenhuma decisão se vislumbrasse. Recordo a demissão de Augusto Baganha, levantando questões muito pertinentes a propósito da transparência dessas decisões e, portanto, a meu ver, esta transferência, pelo menos, parece-me que torna as coisas mais claras do ponto de vista da quantificação e da transparência e da publicitação das decisões. Mas parece-me que é prematuro. Agora, há um elemento que estes números que temos relativos a março nos permitem constatar. É que apesar de todo este clima de alarme social em torno da problemática das claques, é importante sublinhar que as mesmas são bastante heterogéneas e os números não nos apresentam uma visão catastrofista que muitas vezes nós conseguimos, Mais a questão da percepção, não é? Digamos. Exatamente. A percepção é muito diferente dos números. E é importante sublinhar um aspecto. Quando olhamos para os números globais da violência, aquilo que nós vamos encontrar é inúmeros incidentes que não estão sequer sob o holofote da comunicação social, porque essa incide, obviamente, mais na primeira liga e, ainda por cima, mais nos três principais clubes. Quando olhamos para os números da PSP, no geral, e também para os números da GNR, a entidade responsável pelo policiamento nas divisões do Campeonato Nacional e não da primeira e da segunda liga, nós vemos números bem maiores, o que nos permite refletir que a violência não é propriamente, a violência nos recintos esportivos não é propriamente um exclusivo das claques. Ela é transversal, tem a outra configuração, é menos chocante e é menos grave. E, portanto, isto é um problema que não se confina às claques e tem outras vertentes, falamos na direção, é preciso um novo contrato social em que todos os agentes desportivos têm de assumir as suas responsabilidades. Nós abordamos, sobretudo, a questão da legalização das claques ou não, mas a mesma lei, não é uma lei das claques, é uma lei para a prevenção e combate à violência no desporto, assume e exige por parte dos clubes responsabilidades na promoção do fair play, na criação da embaixada de adeptos. Sobre essa ninguém houve nenhuma crítica, ninguém exige aos clubes o cumprimento da lei, tanto que a lei estipula também responsabilidades para os clubes. E é preciso também que, de uma vez por todas,
se exige aos clubes a assunção de responsabilidades na exclusão e afastamento dos adeptos que são responsáveis por esta violência. Os clubes têm de ser chamados também a esta tarefa. Muito bem, professor Daniel Seabra. Creio que teríamos à vontade todo o tempo deste programa para discutir a problemática das claques e que efeitos tem no futebol português. Agradeço-lhe a presença e fica já feito o convite para que volte ao nosso convívio em breve. Já a seguir vamos falar então da forma como 2 clubes portugueses entraram no top 30 dos clubes mais valiosos para a KPMG. É já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta neste jogo económico para falar do último relatório da KPMG e no facto de Portugal voltar a ter 2 clubes entre os mais valiosos do velho continente. Luís Miguel Henrique, começo por te perguntar como é que avalias o facto do Futebol Clube do Porto fazer agora companhia ao Benfica no top 30 dos mais ricos da Europa? Deixa-me dizer o seguinte, eu fui perceber porque as razões, a base, os critérios do estudo, ele baseia-se em três grandes vetores. Performance financeira, e depois tem um algoritmo que define o valor de mercado em relação aos plantéis, em relação aos jogadores e a presença nas redes sociais. Eu penso que, sinceramente, a questão do Porto ter chegado tem muito a ver com a performance, fruto ainda da última Champions e das vendas dos jogadores que foram conseguidas. E também um bocadinho o mal dos outros, às vezes, ao nosso bem, e percebendo quem sai, às vezes para perceber quem entrar, quem é para perceber quem sai, realmente há ali um clube que, no tempo do Leonardo Jardim, Mónaco, particularmente, teve grande capacidade e grandes receitas e nos últimos anos tem sido uma tremenda decepção e um grande investimento e a oportunidade, isso criou uma oportunidade para alguém aparecer, bom para nós, bom para Portugal, bom para o Futebol Clube do Porto e penso que terá sido essa a razão. Mérito do Porto naquilo que conseguiu, e do Sérgio Conceição em particular, dou-lhe muito mérito desse primeiro ano dele e de tudo aquilo que conseguiu, mas também um bocadinho fruto do que o Mónaco deixou de conseguir. Diogo Luís, e no meio destas questões todas que têm envolvido o Futebol Clube do Porto, foi conhecido também na semana passada que o Futebol Clube do Porto vai mesmo adiar o empréstimo obrigacionista, portanto a restituição, a devolução do empréstimo obrigacionista para o próximo mês de junho, o mês de junho do próximo ano, aliás, é assim. Esta é uma boa notícia no meio de um período algo turbulento e que culminou com as eleições do Futebol Clube do Porto. Sim, mas deixa-me só dizer que este estudo contempla as 32 maiores equipas na Europa, mas estão 6 depois na retaguarda, na substituição, e o Sporting é uma delas. E, portanto, há aqui algumas delimitações neste estudo. Uma delas tem a ver com o facto de o valor das empresas tem por base os volumes de receitas das empresas, mas não tem por base os custos. Portanto, não sabem se as empresas são eficazes ou não a gerir as suas receitas. E esse é que é o problema do Porto e do Sporting, não só na gestão das receitas presentes, mas sobretudo no passado, que limita muito neste momento a forma como o futebol do Porto e o Sporting têm que olhar para aquilo que é o presente e para aquilo que é o futuro. E, portanto, desse ponto de vista, é uma boa notícia, porque é importante que se reconheçam pelo menos a marca Porto e a marca Sporting, e a marca Benfica. São 3 clubes que estão no topo de 38 clubes da Europa, e isso é importante. Agora temos de ter a noção que não passa de imagem, é uma imagem, porque na realidade as coisas estão muito complicadas, tanto para Porto como para Sporting, mas o Benfica também está numa posição mais confortável, mas se não tem uma gestão eficaz e consistente, também as coisas de um momento para o outro se deterioram. Portanto, acima de tudo é perceber que o Futebol Clube do Porto está a passar por uma fase complicada, teve agora eleições. O Covid-19 pode ser um ano bom, um ano zero, para que as pessoas percebam no futebol que tem que haver uma gestão consciente e uma gestão muito mais virada para aquilo que são a estabilidade financeira dos clubes, e a estabilidade financeira dos clubes irá naturalmente depois potenciar o retorno desportivo, e nós olhamos e percebemos que lucro, popularidade,
potencial desportivo, receitas de TV e a detenção ou não do estádio, que são os 5 critérios, estão todos associados a uma estabilidade financeira. Se o Porto, Benfica e Sporting a conseguirem, com a qualidade humana que nós temos para desenvolver talentos, naturalmente estaremos mais próximos do sucesso e mais próximos de chegar a um patamar superior e não tanto olhar para baixo. E esse foi um aspecto muito interessante, aquele que tu mencionaste, porque estes números dizem todos, respeitam uma avaliação ainda pré-Covid e, portanto, o próximo relatório da KPMG é que vai refletir, de facto, com exatidão aquilo que aconteceu com este período. Pergunto, Luís Miguel Henrique, o Benfica surge aqui na posição 24 do ranking, com uma valorização de 410 milhões de euros e um crescimento nessa valorização de 23% face ao relatório de 2019. Esta posição reflete aquele que tem sido o trabalho da administração da SAD do Benfica? O trabalho da administração e a parceria com a Gestifoot e com o Jorge Mendes. Sem tirar o mérito a ninguém do Benfica, muitas vezes sou crítico em relação a tudo, em relação aos clubes, mas no Benfica há algumas situações no qual não me revejo. Contudo, há áreas onde o Benfica é referência, é o caso a seguir, nacional e internacionalmente. E há quem se queixe ou quem não percebe e não compreende a relação com a Gestifoot, mas sinceramente ela é, para aquilo que são os interesses do Benfica, ela é clara no sentido de projetar o clube para receitas que de outro modo não alcançariam. Portanto, se há mérito do Benfica, sim, na visão, na construção da academia, no trabalho que vem sendo feito, nas condições que foram feitas e, particularmente, mesmo às vezes no passado, e andarmos alguns anos para trás, nem sempre a relação foi proveitosa, houve 2 ou 3 ou 4 maus investimentos em parceria, mas isso não deixou de fazer com que o Luís Filipe Vieira e a administração da SAD deixasse cair a aposta na parceria, continuaram, e é notório que estes resultados são fruto não só daquilo que o Benfica fez sozinho, isoladamente, dentro da sua casa, mas da parceria que é feita com a Gestifoot e com o Jorge Mendes. Que seja claro que estes números são alcançados também por via disso, não só, mas também. E na tua opinião existe alguma expectativa para que no próximo relatório o Benfica surja numa posição mais vantajosa neste ranking? Ou é difícil, tendo em conta realmente a grande diferença para emblemas de outros campeonatos? A Covid é um problema que é muito democrático, vai atingir todos. Okay? E além disso, Portugal nomeadamente em relação às Big Five, em que dependem muito de receita operacional corrente e que não está tão dependente de jogadores ou transmissões de televisão, significa que aí o mal, lá está, como alguns outros às vezes nós podemos bem, mas o que é facto é que pode haver clubes que estejam à frente do Benfica que possam cair mais do que aquilo que eventualmente o Benfica possa cair. Muitas das vezes aquilo que possamos dizer que são fragilidades ao nível da dependência orçamental que existe dos variáveis, venda, que são receitas extraordinárias, venda de jogadores e dos direitos de televisão, neste caso em concreto, estamos sempre a falar em referências e questões relativas por comparação a terceiros, para nós subirmos na tabela é porque alguém vai ter que descer, porventura, e digo porventura, e a questão do impacto Covid pode ter, nesta questão em particular, um efeito benéfico que é de fazer subir. Se porventura estamos a falar de valores absolutos em conseguir alcançar tanto ou mais dinheiro do que aquilo que foram feitos nos últimos anos, é difícil porque não existem João Félix todos os anos. Falámos da posição do Benfica e da valorização, já agora deixar os dados também do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto na posição 30, em 32 clubes, está então neste top 32 dos clubes mais ricos da Europa, com uma valorização de 313 milhões de euros. Diogo Luís, um dos aspectos interessantes deste estudo diz que 25 em 32 clubes reduziram a sua dependência daquelas que são conhecidas das designadas receitas de dia do jogo. E a KPMG vê isto como positivo, tendo em conta aquilo que já vai ser o reflexo destes meses sem futebol e do futebol à porta fechada. Os clubes vão ter que ser mais ágeis na forma como vão substituir esta receita? Sim, é o futuro, ou seja, tem que se pensar dessa forma. O mais importante é ter receitas recorrentes, regulares. E a receita de dia de jogo pode correr bem ou pode correr mal, porque depende da capacidade desportiva dos clubes. Se estiverem bem, se calhar conseguem atrair mais adeptos e conseguem gerar melhor receita. Se estiverem menos bem, naturalmente as coisas acontecerão ao contrário. E, portanto, desse ponto de vista, é importante que isso aconteça. Felizmente, ou aliás, infelizmente em Portugal, nós não dependemos muito da receita do dia de jogo, porque
as nossas receitas são limitadas, nós dependemos muito mais da Liga dos Campeões, essa sim é a grande receita, e depois também dos direitos televisivos. Há clubes onde isso começa a acontecer, ou seja, mas não tem a ver com o facto das receitas de jogo terem diminuído. O que tem a ver é com o facto das receitas de valor comercial, venda de merchandising, etc., terem aumentado, e também os direitos de televisão. Porquê? Porque estamos a falar de países em que os clubes são cada vez marcas cada vez maiores, nacionais e internacionais, estratosféricas, e isso faz com que o seu valor comercial seja refletido depois no poder que tem para gerir, para negociar os contratos de televisão, e em simultâneo também no poder que tem de atrair novas pessoas para comprar os seus produtos. E, portanto, desse ponto de vista significa que esses clubes estão no caminho certo e que é o caminho que, naturalmente, nós em Portugal também temos que seguir. E aqui, complementando aquilo que o Miguel disse, o Benfica está melhor organizado e a parceria de Jorge Mendes foi fundamental para aquilo que está a acontecer, mas é porque existe qualidade. Depois o Benfica soube comunicar bem a sua qualidade, soube alavancá-la, soube demonstrar que em termos de formação, neste momento, é um dos melhores do mundo, ultrapassando inclusive o Sporting, que o podia ter feito e que não aproveitou essa fase. E também o Benfica tem um departamento de marketing muito competente, eu acho que esse também faz a diferença, porque o departamento de marketing do Benfica tem N campanhas, não só nacionais, mas também internacionais, promovendo-as através de um bom veículo que são as casas do Benfica, porque acabam por aproximar os adeptos nacionais e também os estrangeiros que queiram ver os seus jogos dentro de uma casa que naturalmente é Benfica. Portanto, é um modelo que está bem feito, que tem que continuar a ser alavancado e que tem que continuar a potenciar aquilo que são as receitas, neste caso do Benfica, de forma a que fique menos dependente, ou cada vez menos dependente, das receitas do dia de jogo. Muito bem, e vamos então passar para um outro tema dentro também deste tema dos clubes mais poderosos e mais valiosos da Europa. Temos de facto uma decisão agora na próxima quarta-feira por parte da UEFA. Espera-se que a UEFA vai então decidir em que moldes e de que forma é que vai terminar a Liga dos Campeões. Alguns rumores colocam Lisboa na rota dessa solução. O que eu te pergunto, Luís Miguel Henrique, é como é que vai ser termos tantas estrelas em Lisboa, provavelmente no mês de agosto, que é quando se vai decidir a Liga dos Campeões. Isto para o turismo é uma tremenda prenda depois de alguns meses de incerteza. Eu acho, nesta questão do Covid há sempre este binómio saúde e economia, não é? E a procura do equilíbrio tem sido sempre a questão que os americanos falam da million dollar question. Isto é, se me falares em termos de economia e turismo, é a campanha mais barata que tu vais ter e que algum país poderia desejar, e Portugal, claramente, dentro deles, que nós podemos ter. Seja porque vão e voltam, porque jogamos jogos dos quartos, alguns deles passarão às meias finais e aquela equipa chegará à final, seja porque ficam em quartéis generais, por Lisboa, arredores, Algarve, Alentejo, Trás-os-Montes, a gente não sabe, mas porque ficam cá, com todos os holofotes da comunicação social cá, ou porque vão e voltam, as mensagens diretas e indiretas, tácitas e expressas, que isso irá enviar ao mundo, ou porque os nossos aeroportos estão abertos e recebem os jogadores, ou porque, porventura, as pessoas estão cá e tudo corre normalmente para o turismo, para a economia, o dinamismo que poderá dar. Eu não sei o que é preciso fazer do ponto de vista diplomático para garantir isso, do ponto de vista político, para criar condições, mas é com certeza a melhor jogada, a melhor pontapé de bicicleta que, uma vez, podemos nós marcar. Garantindo, e é sempre esta a questão, que isto não estrague tudo aquilo que de bom se construiu nos últimos meses. E este é sempre o reverso da medalha, e como conseguir esse ponto de equilíbrio cabe às autoridades políticas, governamentais, do futebol, salvaguardar os nossos interesses de saúde, aproveitando a oportunidade de recolocar Portugal ao mais alto nível naquilo que é o panorama do turismo internacional. Diogo Luís, temos aqui uma oportunidade única, não é? Sem dúvida, concordo totalmente com o Miguel. Isto é o selo de qualidade e o selo de segurança, ou seja, Portugal está aberto aos turistas, podem vir, isto aqui é plenamente seguro. Aquele selo do Safe and Clean era pôr é meter a cara da Liga dos Campeões. Claro. Eles trazem um Safe and Clean na testa. Não tem nada. Exatamente, portanto é claro, uma economia dependente como a nossa e muito dependente também do turismo, porque o turismo depois gera também outras receitas. Imobiliário e tudo vem assim. Acabará por ter grandes, em termos económicos, será fantástico. Agora, a questão é como é que tem que ter, e depois também há outro ponto, que é a percepção de que a capacidade de organização de Portugal é enorme. Portanto, acreditam e dão a responsabilidade de que Portugal possamos ser nós a organizar este evento, que é um evento difícil, porque é um evento rápido,
mas que acreditam em função daquilo que nós já fizemos também no passado. Portanto, há aqui muitos pontos positivos. Outro ponto positivo, naturalmente, são os grandes craques, as redes sociais, isto vai cavalgar. A dificuldade depois é gerir toda a componente humana. Todas as pessoas que vão começar a entrar no país, nós sabemos que não temos, já estamos um bocadinho limitados na forma como as pessoas entram e nunca são avaliadas. E, portanto, esse é um ponto difícil. E repara, se isto tudo em termos económicos bombar, mas depois em termos de sanitários também bombar, isso vai ser uma situação complicada. Ou seja, pode ser um presente envenenado. Há países que se calhar nem querem receber porque dizem, vou ganhar em termos económicos, mas depois em termos sanitários vou voltar atrás. Ninguém quer ser vítima do sucesso. Mas eu acho que Portugal compensa o risco. Se as coisas estiverem organizadas, e têm que estar muito organizadas, sobretudo em termos sanitários, e quem sabe até poderemos ter alguns adeptos dentro do estádio, eu acho que é possível, mas acima de tudo é percepcionar e é criar uma grande organização, não só em termos desportivos, mas sobretudo controle das pessoas, porque se não o fizermos, aí sim as coisas poderão ser muito mais complicadas, porque estamos em agosto, setembro, outubro é um passo, estamos próximos do inverno e se o vírus começar a circular novamente por aqui, as coisas poderão complicar-se. E aparentemente há a concorrência também de Frankfurt e conhecida também esta semana, concorrência de Madrid. Vamos ver como será então a decisão da UEFA na próxima quarta-feira. Já a seguir, as escolhas de Diogo Luís e Luís Miguel Henrique. Estamos de volta com as escolhas da semana, esta semana reduzidos a 2 comentadores, Diogo Luís e Luís Miguel Henrique. Começo precisamente pelo Luís. Luís, o teu número desta semana é uma percentagem, 68%. Foram os 68% que Pinto Costa teve ao ser reeleito para mais um mandato. A mim não me surpreende a baixa, que é uma baixa, apesar de ser quase 3/4, mais de 2/3 da votação, para Pinto Costa e nestas reeleições de presidentes, sejam elas no Benfica ou no Porto, nas últimas décadas, tem sido sempre feita na casa dos 90%. Né? Fazer 68% é um resultado mau, mas é um resultado esperado face, por um lado, à performance desportiva do último ano e meio e, nomeadamente, aos resultados financeiros que preocupam muitos sócios e muitos adeptos do futebol. Mas o que é facto, e quero trazer aqui, é o resultado surpreendente que, para mim, José Fernando Rio trouxe. Nós temos aqui duas listas, tanto Nuno Lobo e José Fernando Rio. Realmente eu senti que a candidatura de Nuno Lobo, apesar de ser muito voluntariosa, precisava de maior organização, sem dúvida, isso era claro ao nível da expressão das ideias. Fernando Rio pareceu mais estruturado e eu acho que fez passar melhor a mensagem. Teve uma campanha educada, posicionou-se, agora há o que saber usar de forma responsável e inteligente este capital que foi dado. 26% contra Pinto Costa nesta data pode ser importante se, e nomeadamente, todas estas pessoas que agora entraram na lista de Pinto Costa, Fernando Gomes, Vítor Bahia, que têm ambições porventura no futuro, mas o que é facto é que se as coisas não vingarem para Pinto Costa, também não vão vingar para eles. E haverá uma alternativa, ou seguirá. Se Pinto Costa voltar às vitórias e o Futebol do Porto voltar aos resultados financeiros que sempre nos habituou, logicamente que haverá uma evolução na continuidade. Mas se isso falhar, José Fernando Rio tem aqui um posicionamento muito interessante, até para agrupar outras vozes, por enquanto silenciosas, mas que não concordam com a linha que está a ser seguida, e criar uma alternativa bastante razoável e muito rápida a Jorge Pinto da Costa. Diogo Luís, o teu número desta semana é o 6. 6, porque há a entrada para a 25ª jornada, nenhum dos 6 clubes que estavam nos primeiros 6 classificados venceram. Uma razão autêntica. Porto, Benfica, Braga, Sporting, Rio Ave e Guimarães. E, portanto, é uma chamada de atenção. O campeonato começou, nós pensávamos que, sobretudo, os primeiros classificados iriam vencer com tranquilidade. O Sporting com o Guimarães era um jogo em que estavam em questão 2 dos primeiros 6 classificados. Mas mesmo o próprio Rio Ave contra o Paços de Ferreira. Portanto, as coisas não estão fáceis para os clubes que estão lá em cima. Vai haver uma grande luta para os lugares da Europa. O Famalicão intrometeu-se aqui, neste momento já é novamente o 5º, pela vitória que teve frente ao Porto. No primeiro classificado nós vimos os dois escorregaram. O Benfica conseguiu ganhar 1 ponto, mas ainda está atrás do Futebol Porto e foi uma grande desilusão. E, portanto, vamos ter campeonato até ao fim. Espero que exista claramente uma melhoria no futebol praticado. Naturalmente ainda estamos no início, é difícil passar 2 meses, mas por aquilo que nós temos vindo a ver noutros campeonatos, o andamento das outras equipas ou das equipas grandes era muito diferente daquelas que são as nossas. E, portanto, é uma chamada de atenção. Se nós também queremos ir encontrar aquilo que são as melhores condições e as melhores características dos outros campeonatos, naturalmente depois dentro de campo também temos que ter a mesma capacidade, senão dificilmente vamos conseguir evoluir e conseguir atrair, nós aqui falamos muito economicamente, conseguir atrair novos investidores de forma a potenciar também aquilo que é a nossa liga.
Diogo, e o teu protagonista é precisamente o médio ofensivo mais valioso da Europa. É mesmo por esse motivo. E aqui destacar aqui alguns fatores que eu acho que é importante. Em primeiro lugar, a qualidade do Bruno, a capacidade de adaptação e inteligência que ele teve, e depois também a forma como, não sei se a palavra correta é soube escolher, mas a verdade é que ele foi para um grande clube que pode potenciar o seu valor, mas em simultâneo um grande clube que estava a passar por um momento complicado. Portanto, tudo o que viesse de bom era retorno para Bruno Fernandes. E a verdade é que ele conseguiu impor-se, conseguiu destacar-se, e neste momento, nas análises do Observatório do Futebol, já é o médio mais valioso do mundo, ultrapassando grandes craques que nós conhecemos, o próprio Dieng que está no Barcelona, o próprio Paul Pogba que está no Manchester United, e isto dá-lhe uma grande dimensão. Nós sabemos que ele tem confiança para agarrar, e com certeza será também uma grande mais-valia para a nossa seleção nacional, porque neste momento o Bruno Fernandes já não é um possível titular. Já é um titular indiscutível, ainda bem, pela dimensão que tem, pelo futebol que pratica, e sobretudo pela forma também como apaixonada como está dentro de campo. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens e foi para o campeonato ideal, porque a paixão dele passa para dentro de campo e passa para os adeptos, e isso fez com que ele também se valorizasse a ele próprio e àqueles que jogam à sua volta, nomeadamente os seus colegas que estavam a passar por um momento mais complicado. Luís Miguel Henrique, o teu protagonista desta semana é Pedro Proença. Pedro Proença, porque a última Assembleia Geral da Liga é uma liga para comemorar. Toda a gente se preparava para um conjunto de cenários e houve, de certeza absoluta, personagens que tinham algumas ideias traçadas, mas que, fruto das circunstâncias, tiveram que recolher as espingardas para já e esperar por uma próxima oportunidade. Acho que Pedro Proença foi inteligente, soube-se mexer e movimentar nos corredores de forma a conseguir os apoios necessários. Nos dias anteriores percebia-se claramente que a Assembleia correr já nesse sentido. Teve um conjunto de indicações vindas de clubes de segunda linha e do primeira linha, nomeadamente do Futebol Clube do Porto, a mostrar claramente que a Assembleia, que a reunião segunda-feira não ia ser apenas e somente o pedido de saída de Pedro Proença, e quero trazer a Pedro Proença também por outra questão, que é, não sei se foi apenas para inglês ver, ou se para encher manchetes de jornal, mas o facto de trazer um novo modelo de governação, um novo modelo de governança à Liga. Se isso for, não sei se ele ouviu o nosso convidado há algumas semanas atrás, em relação ao professor Carlos Barroca, mas é só ouvir o programa que está tudo lá. É só seguir os exemplos e seguir todo aquilo que é o benchmark no nível de gestão, e a nossa Liga precisa de tudo isso. Se foi apenas para inglês ver e como se diz em bom português, encher chouriço, é pena. Se é realmente para implementar um novo modelo de governação, um modelo profissional, executivo, que quer seguir realmente essa linha, tem todo o meu apoio enquanto cidadão e enquanto adepto de futebol. É caso para dizer, ouviram primeiro no Jogo Económico. Luís Miguel Henrique, Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.